Graça e paz de Jesus a todos, queridos e amados alunos e alunas da Faculdade Teológica. Vamos estudar nesse dia sobre o que a Bíblia diz sobre Deus, né? Isso existe, claro, inúmeros versículos que falam sobre Deus, mas dentre os quais esses principais aqui eu acho interessante que a gente faça a leitura desses versículos, porque eles nos trazem um pouco, né, das características de Deus, que é justamente o que a gente vai estudar hoje. Então vamos fazer leitura aí. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. Nunca as obras de Deus são imperfeitas, sempre é perfeita. Todos os seus caminhos são justos. Não há como o caminho de Deus ser injusto. É Deus fiel, que não comete erros. Deus não erra, como a própria palavra de Deus nos fala. Justo e reto Ele é. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, nos diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Também em Jeremias 31, versículo 3, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Aqui Deus falando através do profeta Jeremias, quando Deus chamou Israel para que Israel viesse se arrepender, né? Então Deus está falando aqui que Deus chama Israel com amor. Deus chama com amor. Eu sempre digo que Deus, quando chama uma pessoa, Ele chama por amor. Às vezes, no decorrer da nossa caminhada, a gente diz assim: eu fui pela dor. Geralmente, na maioria das vezes, né? Através de uma doença, através de alguma catástrofe, às vezes que aconteceu, através de uma dificuldade que a gente tinha, a gente se aproximou de Deus. Mas esta não foi a forma que Deus achou de nos atrair, não. É os acontecimentos na nossa vida que nos levaram até Deus. Ou seja, os caminhos que nós andávamos, melhor dizendo, acabou nos levando a ter um encontro com Deus. Mas não que Deus fez isso como se Deus fizesse o mal para nos aproximar dele. Não, Deus nos atrai com amor. Mas a gente às vezes toma caminhos tortuosos, né? E através disso, Deus, com o seu amor e com a sua misericórdia, Ele nos atrai. Sempre com amor, Deus nos atrai. Também em Miqueias capítulo 7, versículo 18, nos diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Uma pergunta: tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo aí falando do grande amor de Deus. Deus se ira sim, mas Deus não permanece irado para sempre. Deus tem prazer em mostrar amor para as pessoas. Salmo 145, versículo 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que Ele faz. E bondoso em tudo que faz. Ou seja, como eu estava dizendo, né? Em tudo que Deus faz, Deus sempre está mostrando a sua bondade. Deus sempre está mostrando a sua bondade. E também em Salmos 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso e muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Veja bem, compassivo, Deus se compadece. Misericordioso, Deus exerce misericórdia. Muito paciente. Se não fosse assim, nós não nos chegaríamos até Ele. Nós, quem sabe, já teríamos até
partido dessa terra, ou sei lá o que já poderia ter acontecido na nossa vida, se Deus não fosse um Deus paciente, ter paciência com nós, de nos esperar, né, de aguardar o tempo em que nós iríamos nos aproximar dele. Então, graças a Deus por essa paciência, e rico em amor. De novo falando do amor de Deus. A própria Bíblia diz, né, que Deus é amor. Então Deus é rico em amor. Esse é um dos maiores atributos de Deus, né, depois da santidade, é o amor. Deus, ele é rico. Deus, ele é muito rico. Rico em amor. E em fidelidade. Deus não tem como ser infiel. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Deus sempre vai ser fiel. Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Isso de forma nenhuma. Deus sempre vai cumprir, claro, né, o que está na sua palavra, aquilo que Deus determinou. Fora disso, não tem como Deus ele ser fiel com aquilo que ele não prometeu. Ele só pode cumprir aquilo que ele prometeu, né? Como que ele vai ser fiel numa coisa que ele não disse? Não tem como, né? Agora vamos para os atributos de Deus. E isso é muito importante, a gente vai se deter muito tempo nisso. Os atributos de Deus, eles são extremamente importantes para a gente conhecer as características de Deus, ou as qualidades de Deus. As qualidades de Deus, as qualidades que Deus arroga para si. Né? Então, através de nós conhecermos os atributos de Deus, nós vamos conhecer quem é Deus, nós vamos conhecer os atributos, vamos conhecer quem é Deus, como Deus é, o que Ele faz. Isso é extremamente importante, que se conheça os atributos de Deus, para se ter uma imagem mais ou menos plena de Deus. É o que eu sempre digo, né? A gente não vai conseguir compreender com a nossa mente limitada um Deus ilimitado, um Deus tão grande, tão poderoso, mas que decide se limitar a se conhecer e deixar-se conhecer a nós. E graças a Deus por isso. O que são os atributos de Deus? Os atributos divinos são as características de Deus, como eu estava falando. Atributo quer dizer característica, a soma das quais define quem Ele é. Então, esses atributos definem quem Deus é. Então, conhecendo os atributos, eu conheço quem Deus é. Por isso, extremamente importante que se conheça os atributos de Deus. Eles, os atributos, refletem diversos aspectos da mesma essência divina. Da mesma essência divina. Deus existe eternamente como três pessoas que nós conhecemos como a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, todos são Deus. Cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Mas como que pode isso? Cada pessoa ser Deus, né? Como eu acabei de explicar, mas existir só um. É que existe um Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então Deus teve um corpo, sim, no Filho, mas Deus é Espírito. Deus não possui corpo, Deus é Espírito. Isso a gente vai aprender mais à frente aí, quando a gente chegar num dos atributos de Deus, nós vamos entrar nessa parte aí de compreender quando a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas que fique compreendido isso sobre a Trindade. A gente agora vai continuar entrando nesse assunto aí a respeito da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.
Continuando então, perdoem aí pelo vídeo que deu uma mexida aí na câmera aí, né? É que o espaço da gente aqui também é meio curto. Todos os atributos divinos aplicam-se a cada pessoa da divindade. Esses atributos se aplicam a cada pessoa da divindade. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 3, versículo 16 ao 17. Façam leitura destes versículos que nós estamos citando aqui. Eu não quero estar lendo com os irmãos, mas eu quero apenas pedir que os irmãos leiam esses versículos, né? É extremamente importante. Em Mateus 28, São Mateus 28, 19, e também primeira epístola de João, capítulo 5, versículo do 7 ao versículo de número 8, nos falam sobre esses atributos presentes nas pessoas da Trindade. Lista dos atributos de Deus. Agora nós vamos entrar para a parte dos atributos de Deus, que são as características de Deus, né? E a gente conhecendo essas características, automaticamente a gente vai conhecer Deus. E eu acho que a teologia, ela vem justamente fazer isso. Nos ensinar de forma clara como Deus é, como Deus opera, né? A gente está aprendendo aí, eu acredito. Então, continuando, meus amados irmãos, eu tive que parar ali, um probleminha aí no meu celular. Lista dos atributos de Deus. Vamos começar então com o primeiro atributo de Deus. Unidade. Unidade significa que só existe um Deus. Um Deus. E que Ele é indivisível. Deus é indivisível. Não tem como dividir Deus. Se manifesta em três formas. Porém é um Deus. É a mesma coisa a água. Ela é líquida, gasosa e sólida. Ela é sólida no gelo, líquida na água e gasosa nos gases. Mas é uma água só. Então é um Deus só que se manifestou de três formas. Esse é o entendimento. Essa qualidade foi especialmente enfatizada no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Escute, povo de Israel, ou Shema Israel, até o nome da faculdade, né? Shema Israel. Escute, ó povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é nosso Deus, ou é o único Deus. O Novo Testamento, mesmo trazendo uma clara revelação da Trindade, afirma a unidade de Deus. Mesmo trazendo uma clara revelação da Trindade, afirma a unidade de Deus. Ou seja, que eles são unidos, né? Isso está em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 6. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e age por meio de todos e está em todos. Então a Bíblia é clara em dizer, um só Deus e Pai, Deus Pai. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e verso de número 6. Porém, existe somente um Deus, o Pai, e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, ou seja, o Pai que criou todas as coisas, para quem nós vivemos para Deus. E existe somente um Senhor. Quem é o Senhor agora? É Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem nós existimos, através de Jesus Cristo, porque também foi através
do sacrifício dele, né? E primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Existe um só Deus e existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só parei ali para ver se não destravou o celular. A unidade, onde podemos ver essa unidade? Ela é clara, ela aparece claramente, né? Porque, amados irmãos, Jesus existia antes de estar na terra. Jesus já existia antes lá no céu. Eu acredito que os irmãos têm esse entendimento, né? Quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, façamos, né? Deus está falando com quem? Deus está falando com Jesus, Deus está falando com os anjos, que Deus já havia criado. Quando ele diz que vai fazer, façamos, o verbo fazer que está no plural, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus vai fazer o homem à imagem, né? Não a própria imagem de Deus, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então Deus vai fazer a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo já existia. Em Gênesis 11, 7, o verbo descer, que está no plural aqui, quando Deus disse para destruir a torre de Babel, o verbo desçamos, Deus está falando com Jesus de novo e com os anjos. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, também está no pronome pessoal, nós. A quem enviaremos nós, né? Está no plural também. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Por que ele não disse a quem há de ir por mim? Se era Deus que estava falando, né? Quando Isaías tem a visão, até é interessante que a gente leia isso aí, para a gente compreender melhor a palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Aqui, claro, Isaías está tendo uma visão, né? Isaías teve uma visão aqui. No versículo 8. Em seguida, depois que ele vê toda aquela visão, os serafins voando lá e tal, ele tem uma visão. Isso aqui é uma visão, não que ele foi lá no trono, ele teve uma visão. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? E quem será o nosso mensageiro? Ou a quem há de ir por nós, diz outra tradução, né? Vamos mudar uma tradução aqui só para a gente ver melhor. Vamos para a tradução King James. Vamos para essa Bíblia aqui. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então ele tem uma visão do trono, e aí, né, esse ser que está no trono, na visão deles, assim: a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o profeta Isaías entende o chamado de Deus, né? Mas por que fala nós? Plural de novo, plural de novo, plural de novo. Façamos, desçamos e nós. Então não há como negar a trindade, meus irmãos. É Deus, é Deus Espírito. Eu sempre digo, Deus é o único ser que não tem boca e fala, porque Deus é Espírito, não tem boca, como é que Deus pode falar, né? Isso, eu creio assim que é de difícil compreensão. Eu demorei um tempo para compreender isso, meus irmãos. Ali quando Jesus é batizado no Jordão, né, aquela voz que vem, né, falando: este é meu filho amado, falando com Jesus, em quem tenho prazer, ou em quem se compraz a minha alma. Ah, como é que o senhor diz que Deus não tem corpo? É simples, é simples. Se Deus é onipresente, se ele tem um corpo, ele não pode estar presente em todos os lugares.
Ah, mas então Deus é um ser. Tem gente que imagina que Deus é um ser gigantesco, né? Muitas coisas que a Bíblia fala em linguagem, irmãos, que vê um trono grande, gigantesco, não quer dizer que seja dessa forma. É como os profetas viram na visão. É como João viu, vocês entenderam? Numa visão que ele teve. Nesse arrebatamento de visões que João teve, né? Mas não é da forma que ele viu que realmente é. Quando ele viu a besta, aqueles bichos lá, que vai vir esses monstros. Não, irmãos, ali precisa compreender que ali é uma simbologia que ele achou. Até o próprio número que João fala, 666, eu até vou trazer um estudo para os irmãos agora. Essa semana eu vou trazer uma aula especial para vocês. Não perca essa semana. Eu vou postar uma aula para vocês sobre o número 666. Por que João falou do número 666? O que significa? Muita gente, né, faz confusão nessas coisas aí. É a mesma coisa aqui, né? Quando o profeta Isaías viu Deus num trono, não quer dizer que Deus tem um corpo, irmão, que está sentado no trono. Quando a Bíblia diz assim, que aquele que vencer, eu darei autoridade para que sente comigo no meu trono. Vocês já imaginaram, irmão, quantas pessoas vão ser salvas, do tamanho que é o trono? Como é que todo mundo vai sentar no mesmo trono? Então ali é uma linguagem, não quer dizer que vai... Então, meus amados irmãos, perdoem aí por essas travações aí que está acontecendo nos vídeos aí, mas eu acredito que na próxima aula aí já vai melhorar. Tá para chegar meu celular novo aí, daí vai melhorar a qualidade do som, tudo vai ficar melhor. Eu acredito que logo a gente vai poder se reunir, daqui a um tempo a gente vai poder se reunir, parar essa troca de bandeira para lá e para cá aí. A gente vai poder se reunir e vai ficar tudo mais claro, vai ficar melhor. Tenho certeza disso aí. Irmãos, continuem orando pela gente, mas eu estou fazendo o possível para tentar passar de maneira clara para os irmãos aí, né? Mas como eu estava dizendo, então há muita confusão às vezes. Nas visões que os profetas tinham, é o que eu estava dizendo na outra aula passada. Deus, para a nossa mente limitada compreender, às vezes ele tem que se limitar a uma forma para a gente compreender. Mas não quer dizer que Deus seja aquela forma. É simples de compreender essas coisas. João viu várias formas lá no Apocalipse, amados irmãos, mas não é daquela forma que o anticristo vai vir, entendeu? Ali é simbólico. Muitas coisas que estão escritas no Apocalipse é uma simbologia. É a mesma coisa do Espírito Santo, né? O Rio Jordão, faz de conta que aqui seja Jesus, né? Jesus está aqui e aqui está João Batista. E aqui está o rio, mas faz de conta que isso aqui é um rio. Lá tem as nuvens, né? João Batista vai batizar Jesus, né? Aí vem uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Daí vem o Espírito Santo. Faz de conta que o Espírito Santo vem aqui em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. O Espírito Santo aqui. Agora você vai dizer que o Espírito Santo é uma pomba, irmãos? Não, o Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele vem dessa forma para o homem compreender, em forma de pomba, porque a pomba simboliza a pureza. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Não é uma pomba, é um símbolo do Espírito Santo. É a mesma coisa a Deus. É a mesma coisa a Deus. Então, formas que ele se manifesta para a gente compreender. Daí no dia de Pentecoste, como que o Espírito Santo vem lá? Os discípulos estão lá reunidos lá no cenáculo, lá orando. Os discípulos estão lá orando no cenáculo. Aí o mesmo Espírito Santo vem. Esse mesmo Espírito Santo vem. Só que agora ele vem como chamas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. O Espírito Santo é pomba ou é chama de fogo? Então, se aquele vem como pomba e aquele é chama de fogo, então não é pomba e ele não é também chama de fogo. O Espírito Santo é Deus, irmão.
É isso que a gente tem que compreender, porque Deus é Espírito. Então Deus se manifestou dessas formas. O Deus Espírito se manifestou dessas formas aqui, mas Ele não é essas formas. É isso que precisa ser compreendido. Então não quer dizer que existe um trono gigantesco de Deus, um gigante está sentado no trono. Ah, mas a Bíblia diz que Ele mediu os céus a palmos. Ali é uma linguagem metafórica, para o homem compreender como as coisas foram criadas. É a mesma coisa que dizer que a terra foi criada em 7 dias. Em 7 dias criou Deus. Isso foi como Moisés compreendeu, porque Deus inspirou Moisés para escrever o Gênesis. Mas todo mundo sabe, isso é provado cientificamente, que demoraram milhões de anos para a terra se formar. Então, a ciência diz que foram milhões de anos. Não tem como negar isso aqui. Porém, não descarta esses dias que Deus criou. 7 dias para Deus, a Bíblia não diz que um ano para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia? Então tá vendo como é importante compreender? Importante é que Deus criou e a Terra passou por uma evolução. A Terra passou por uma evolução. Então não está descartada nenhuma hipótese e nem a outra. Mas a maneira que Moisés compreendeu foram 7 dias, mas não quer dizer que foram milhares de anos. Então uma coisa não descarta a outra. A mesma coisa são dessas formas aqui. Não quer dizer que seja o Espírito Santo essas coisas aqui. Então, meus amados, essa semana eu vou estar dando um ensinamento para os irmãos a respeito do número 666. O que significa, por que João viu, e o que significava quando João disse a imagem 666. O que significa? Fiquem atentos, eu vou avisar os irmãos essa semana sobre essa aula especial, um bônus para abençoar a vida dos irmãos sobre a marca da besta, a marca 66. Um beijo no coração, até a próxima aula, estamos à disposição dos irmãos e essa semana prometo aos irmãos que eu estarei enviando esse vídeo. Ore pela gente, que eu estou orando por vocês todas as manhãs. Creio que logo a gente vai estar reunindo novamente, todos nós vamos estar juntos em nome de Jesus.